Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista especializada no mercado de seguros há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. Depois de mais de 2 décadas acompanhando esse mercado, uma coisa ficou muito clara para mim. Sempre que surge uma nova obrigação regulatória, a primeira reação costuma ser enxergá-la apenas como mais uma exigência que o mercado tem que cumprir. Mas muitas vezes, por trás dessas obrigações, existe um enorme potencial de geração de conhecimento. É exatamente isso que acontece com o SRO, que é o Sistema de Registro de Operações. Para muita gente, ele ainda representa apenas uma demanda regulatória. Mas será que o mercado está aproveitando todo o valor estratégico das informações que passam a estar disponíveis? É sobre essa mudança de perspectiva que nós vamos conversar hoje. E para falar sobre como transformar dados regulatórios em inteligência para seguradoras, corretoras, assessorias, distribuidores, eu recebo o Rodrigo Camoy, que é gerente de arquitetura tecnológica da Such Hub. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao InsurTalks Cast. Se você quiser deixar alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo, fica à vontade. Olá, Thaís, tudo bem? É um prazer estar aqui para poder discorrer um pouquinho sobre esse assunto que ainda gera tanta dúvida, tanta inconsistência de entendimento, e eu gosto muito de ter essa oportunidade para falar um pouquinho do nosso produto e falar um pouquinho de como que a gente vê esse esforço pelo qual o mercado está passando e que eu acredito que vai gerar, sim, resultados positivos num futuro próximo. É, é um prazer estar aqui e é um prazer receber a todos os ouvintes. Legal, prazer nosso trazer tanta informação aí relevante. Rodrigo, para começarmos, o SRO ainda é visto por muitas empresas apenas como uma obrigação regulatória. O que elas deixam de enxergar quando limitam essa visão? Na minha opinião, elas deixam de ver que isso também é uma oportunidade de otimizar alguns processos internos e de dar um tchan, assim, né, um boost no processo de inteligência de negócio deles. O SRO ele também vai trazer muito valor para o mercado do ponto de vista dos próprios segurados, que vão ter mais acesso às próprias informações no futuro. Legal, muito bem. E antes de falarmos sobre inteligência de dados, vale contextualizar, né? Afinal, o que que é o SRO e qual foi o seu objetivo dentro da evolução do mercado de seguros? O SRO ele tem uma definição relativamente ampla, né? Ele é um sistema de registro de operação, então a ideia dele é literalmente fazer um espelho para a SUSEP de toda a operação da seguradora. Muita gente fala, não, mas isso não é a mesma coisa que os ROs que já existiam antes. Que diferença faz, né? E a realidade é que quando a gente olha para o que existia antes de obrigação regulatória contra o SRO, existe uma diferença muito grande, tá? É, com toda a informação que existia antes da SUSEP, a ideia da SUSEP era basicamente responder as seguintes perguntas: qual que é o tamanho da operação dessa seguradora? Qual o tamanho do mercado de determinado ramo de seguro num determinado estado? O SRO ele já traz respostas muito mais detalhadas. Então, a SUSEP hoje, através do SRO, ela vai saber o quê? Quais seguros a Thais Rucco tem? Qual que é o valor segurado em nome dela? Qual o valor segurado em nome de tal CNPJ no mercado? Isso traz outras oportunidades de análise de fraude, prevenção de inconsistências no mercado. A SUSEP passa a poder perceber situações que são agressivas, né, para os próprios usuários dos produtos de seguros. Que legal, muito bom. E quando nós falamos em dados regulatórios, estamos falando de um volume enorme de informações, né? Que tipo de conhecimento esse conjunto de dados pode gerar para o mercado? Então, você deu alguns exemplos, né? Mas realmente que mais que o mercado, não só a SUSEP, né? Mas que o mercado tem de informação. Legal. O tipo de informação que a gente passa a ter olhando para o SRO, novamente, ele é um espelho das operações da empresa, né? E o que a gente vê muito é que as empresas, e isso é mais claro nas empresas que são maiores, nas grandes seguradoras, tem muitas seguradoras por aí que a gente gosta de falar que elas não têm um prédio, elas têm um bairro, elas têm uma cidade, né? De tanta gente trabalhando dentro dessas seguradoras
de tantas verticais que elas têm dentro delas. Nós sabemos que algumas seguradoras têm operações que se comportam como empresas separadas. Você pode ter um seguro alto que é de uma forma, que, que tem determinados subsidiários que trabalham as ofertas e processamento daqueles seguros, enquanto que você tem outras verticais dentro da própria empresa que trabalham de forma completamente diferente. Eu posso ter um produto sendo comercializado num RP de alta tecnologia, moderno, caro, que faz tudo praticamente em tempo real, e na mesma empresa eu posso ter outra operação que faz tudo no Excel, usando uma equipe enxuta de 10 pessoas ali, e isso atende 100% daquela operação. E o que isso gera é uma inconsistência muito grande, uma distância muito grande de como que os dados são utilizados entre essas diferentes verticais. E o que o SRO Tá. traz de valor principal é que ele junta tudo isso. Então eu consigo pegar aquela massa de dados que forma o SRO, olhar para aquilo e fazer uma análise dessas duas verticais ao mesmo tempo. Isso traz bastante valor para a análise de inteligência de negócios daquela seguradora. Quantas vezes a gente não consome um serviço e vai consumir outro serviço de uma mesma empresa? Isso eu não falo só de seguros, tá? Mas isso é comum no dia a dia. Você faz uma utilização de um serviço, mês que vem, com a mesma empresa, você vai fazer outra utilização de outro serviço, e eles te fazem perguntas que eles já te fizeram. Eles já têm aquela informação, eles não reaproveitam algo que você deu de informação detalhada numa situação anterior. Eu gosto de fazer um paralelo do restaurante, né? Aquele restaurante de bairro que você vai com frequência, o pessoal já te conhece, você senta, o cara já sabe o que você não gosta, sei lá, do o seu hambúrguer lá, você não gosta do picles, digamos assim, né? Um exemplo clássico. E as empresas, elas não trazem isso para os seus segurados. O SRO, como ele junta tudo isso, esse é um exemplo, né? Os seguros, ele pode passar a vir sem Personalizar. O Pix para você. Exatamente. Já fica mais conhecimento do cliente, né? Super importante. Era até minha próxima pergunta, que era como as seguradoras podem utilizar essas informações, né, para apoiar decisões mais estratégicas. Esse conhecimento do segurado, então, pode dar informações mais, decisões mais estratégicas. Exatamente. Aqui, eu diria que E assim. existe uma. Não, desculpa. Aqui eu acredito que Falar. tem até duas óticas em relação à característica de decisões estratégicas, tá? Uma das óticas é essa questão de personalização. O exemplo do Picles, claro, é um paralelo mais lúdico, mas um exemplo dentro de seguros mesmo. Imagina que eu tenho um seguro pet com você, certo? Então você é uma empresa de seguros e sabe que eu tenho um cachorro. Tem um cachorro lá, 6 anos de idade, marrom, vira-lata, etc. E um ano depois, eu vou contratar um seguro viagem com você. Seguro viagem, a gente sabe que tem uma gama de coberturas relativamente ampla, e hoje a gente está acostumado a ter tudo muito fácil, muito na cara ali, né? A gente gosta de dar a oferta para o cliente exatamente da forma que a gente acha que o cliente vai contratar. Porque se a gente der textão para o cliente, a gente sabe que vai perder aquela oferta para outra oferta que está mais fácil. Hoje o consumidor brasileiro, né, ele gosta muito de facilidade, gosta muito de ter as coisas, principalmente as gerações mais jovens, né? Qualquer um aí que está na juventude de 40 para baixo já não gosta muito de pegar no telefone, de se está no aplicativo e você pode resolver por WhatsApp ou coisa que o valha, você não vai puxar e discar um número ali, esperar tocar, ter robô, etc., para conseguir obter o serviço que você quer, né? Então, essa seguradora, sabendo que eu tenho pet, digamos que ela tenha essa questão de ter verticais diferentes, certo? O que acontece muito. Com o dado do SRO, ele pode usar o dado do SRO para fazer a inteligência de oferta de todos os produtos dela. Então ele já pode colocar ali com highlight na oferta de seguro viagem a cobertura de hotel pet, que é um problemão para quem tem cachorro grande. A gente não pode levar o cachorro junto nas viagens. É, E se tem que levar, e quando você não pode levar, é um problema, porque hotel tem questão de confiança, tem questão de custo também, os hotéis são caros, então é algo que eu, como dono de pet, valorizo muito no você seguro fala, viagem. você tem cachorro grande, provavelmente. Sim.
Muito bem. Exatamente. E o Legal. outro aspecto que também é mais estratégico é a segurança com a qual o time de negócios pode tomar decisões. Quando a gente conversa em círculos de executivos, né, diretores e afins, uma reclamação muito constante é: nossa, eu tomei uma decisão, ela foi uma decisão errada, só que eu tomei ela com base em relatórios que estavam errados. Né? Se Tá. você vê o LinkedIn, o mercado falando de analistas, fala-se muito sobre a corretude dos relatórios que o analista levanta, as análises que ele faz. E no seguro, como você tem essas verticais diferentes e operações diferentes, os dados se comportam de formas muito diferentes. O CRO ele força a empresa a fazer um dado que ela legalmente se compromete a estar correto. Então você passa a ter uma fonte de dados que o executivo tem mais segurança para trabalhar. Mais confiável. Muito legal, muito bom. E existe uma diferença importante entre ter acesso aos dados e conseguir transformá-los em inteligência, né? Onde que normalmente está esse desafio? Eu acredito que ambos os aspectos são desafiadores, mas atualmente o desafio maior ele está em ter acesso a esses dados. Tá? Tá. A maioria das empresas no mercado, pelas empresas que nós tivemos bastante contato e tudo mais, existem exceções, tá? Existem muitas empresas aí que separaram times técnicos para resolver o SRO e estão com o SRO sob controle funcionando bonitinho dentro de casa. Mas a larga maioria do mercado simplesmente utilizou soluções do próprio RP. O RP falou: eu resolvo o STRO para você, vou pegar as informações que você tem aqui comigo e vou enviar lá para a SUSEP, como a registradora pediu a informação lá, que no V3 foi normalizado. Né? O que acontece nesse processo? Não tem nada de errado com ele. O problema é que, digamos assim, ok, eu sou a seguradora, tenho um RP, os meus dados estão ok, a SUSEP não está me notificando sobre nada em relação aos dados que eu estou enviando, mas digamos que eu quero fazer agora análise dos dados que eu estou mandando no SRO. Quero fazer uma conciliação, quero avaliar a partir das informações que estão sendo enviadas. O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir chamado no RP, eu preciso abrir chamado na registradora, eu preciso fazer a extração de relatório deles. Aí eu preciso fazer um entendimento da informação que voltou deles e fazer um cruzamento com as informações que eu quero avaliar. Ou seja, É. é um processo relativamente oneroso. A gente teve um caso muito interessante recentemente que a SUSEP notificou o mercado todo Tá. reclamando, é, reclamando, avisando que muitas das seguradoras estavam registrando um excesso de coberturas com a descrição de cobertura genérica, com código de cobertura genérico, né? Sem Quando a gente explicar, manda sem detalhe. coberturas, exatamente. Quando a gente manda as coberturas para SRO, você classifica a cobertura lá falando que tipo de cobertura que é. Se é uma cobertura funeral, se é uma cobertura de lucros cessantes, etc. E um dos códigos, obviamente, é um código genérico chamado outros. Todo mundo coloca E outro. Uma preguiça. exatamente. E a responsabilidade ali, porque, assim, a SUSEP também não pode, através de um processo regulatório, é, impedir a seguradora de criar produtos e coberturas personalizados, né? Senão Sim. ela bloqueia a inovação do mercado, né? E eu acredito muito que a Pode pisar existência tudo, né? dessa opção é para viabilizar essa expansão de opções para o mercado, né? E, e o que acontece? A reclamação na notificação informava que o pessoal estava mandando com outros e na descrição estava citando estava classificando corretamente a cobertura. Ou seja, o pessoal estava informando erroneamente o código, porque eles podiam informar o código correto, né? Daquela E cobertura os nossos também. clientes que Tá. já faziam uso do nosso produto do SRO Explorer, que faz parte da plataforma SRO da SutHub, tá? O Explorer é o produto que faz análise de dados em tempo real, Tá. enquanto que a plataforma como um todo ela traz os produtos de modelagem de dados e de operação do SRO. Maravilha. Esses clientes nossos que têm acesso ao Explorer, eles vieram e falaram assim: como que a gente pode usar o produto aqui para saber se a gente precisa tomar alguma ação em relação a essa notificação? Porque a notificação da SUSEP foi genérica.
ela não pegou e notificou somente as seguradoras que estavam fazendo isso, ela notificou o mercado todo, né? Tá. E no nosso case, o nosso cliente abriu o SRO Explorer, foi no chat do Explorer e perguntou assim: qual a proporção de códigos de cobertura a outros que nós enviamos no SRO até o momento? Alguns segundos de processamento depois, o SRO Explorer trouxe o gráfico de cliques ali, demonstrando qual é a proporção de cada código. Tá? Quem que estava errando? É. Então, o nosso cliente obteve essa informação em quanto tempo? Coisa de 5 minutos, certo? Entre Incrível. receber a notificação, abrir a plataforma e obter a informação. E nas nossas conversas comerciais com algumas empresas, nós citamos esse case, né, como um exemplo de valor agregado, e a reação foi bem emocionada pelo pessoal quando a gente cita esse case. Por quê? Porque a maioria das áreas operacionais associadas ao SRO das empresas que nós conversamos levaram de 3 a 4 dias para obter essa informação. Entre abrir chamados, receber Olha, relatórios, fazer análises, montar trabalha os muito. gráficos, exatamente, e apresentar para a diretoria para responder exatamente a mesma pergunta. Então, Já foi na hora. Legal. e você vê que esse é um problema primário de acesso aos dados. A nossa premissa ali é que o dado é da seguradora e ela tem que ter pleno acesso a ele, seja através ali do nosso chat ou por uma integração entre a área de inteligência deles e o data lake que é trabalhado ali na nossa plataforma. Muito bem, sensacional. E que tipo de oportunidades de negócio ou de gestão podem surgir quando esses dados passam a ser analisados de forma estruturada? Exatamente. Aqui falando de forma um pouco mais com jargões, né? A gente fala muito de cross-selling, upselling. O exemplo que eu falei ali da cobertura de pet no seguro viagem é um exemplo de cross-selling, ou seja, eu estou pegando a informação que eu tenho de você em um produto meu e agregando o valor no meu outro produto para te vender o outro produto. É o que nós Vai chamamos surgir. de, exatamente, de análise de produto análise de BI interprodutos. Nas seguradoras que têm essas verticais separadas, o BI deles tem um foco muito intraproduto. Então, a minha oferta nesse bairro está canibalizando a minha oferta nesse outro bairro. A condição especial que eu dou para essa corretora está canibalizando o meu mercado neste outro lugar, ou desta outra corretora que opera na mesma região, né? E uma análise de risco muito unificada também, né? Então, aquela análise de risco sobre os sinistros do próprio produto. Tá. Então, a título de exemplo, né, todo mundo conhece o sistema de bônus do seguro alto. Né? Faz 5 anos que eu não tenho nenhum sinistro com carro, a seguradora me dá um desconto. Agora eu vou contratar um seguro de outro ramo. O quanto que o bônus do alto afeta o preço do meu seguro no outro ramo? A seguradora ela tem um perfil de risco do Rodrigo? Tá. Algumas seguradoras trabalham isso, outras não. Então, essa também é uma oportunidade de negócio para fazer uma análise de risco unificada ali, nos casos onde os sistemas são mais separados. Muito bem. E além da estratégia, também existe um impacto operacional, né? Como que a inteligência de dados pode contribuir para aumentar a eficiência, melhorar processos e apoiar também a gestão comercial? Perfeito. O... Quando a gente fala a palavra conciliação, todo mundo, acredito eu, pelo menos no mercado brasileiro, já autocompleta a frase com financeira, né? A gente pensa em conciliação, já pensa em financeiro. Todo mundo pensa que conciliação é uma questão muito monetária, né? Enquanto isso é verdade no mercado, existe também o que eu chamo de conciliação operacional, certo? Então, e as empresas elas tendem a padronizar pouco esse tipo de análise. Então, se eu esperava ter um determinado número de vendas numa determinada região ou um determinado número de atendimentos em um determinado ramo de seguro, onde eu vejo essa informação? Em cada RP você vai ver de uma forma, em cada sistema você vai ver de uma forma. A maioria dos nossos clientes, eles trabalham as vendas em um sistema e o atendimento de sinistro em outro.
Então, isso gera determinados desafios para a área de inteligência de negócio deles. Título de exemplo clássico, tá? Isso vai ser muito familiar para quem trabalhou já com banco de dados, análise de dados ou coisa que o vale. Quando você, usuário final, né, segurado, informa num formulário que você é casado, na base de dados de vendas, o casado pode ser o código 1. Na base de dados de sinistro, casados pode ser o código C. E na base de dados de pagamentos e judicial, pode ser um código único ali que representa uma linha no banco de dados. Enquanto isso parece inofensivo, né, sem entrar muito no aspecto técnico, isso gera um conflito. Aonde que esse conflito acontece? Na área de BI. Quando você conversa com o pessoal que coordena a área de BI ou o pessoal que trabalha com dados, um dos maiores desafios que eles têm é o que é chamado de sanitização de base de dados e normalização de base de dados, que é o processo que envolve você trazer tudo para uma mesma linguagem. Então, exatamente. E esse processo de normalizar e sanitizar, ele é muito manual na maioria das empresas. Então, envolve você pegar um analista, ele puxa 6 meses de informação, relatório de gigabytes, gigante, com milhões de registros. Aí ele vai fazer um processo no Excel para fazer um depara dos campos, etc, etc. E, assim, por ser um processo manual, ele é vulnerável a erros humanos, né? Tá. E na hora que chega naquele hub central de análise da área de BI, acontece o que o pessoal coloquialmente chama de base suja. Então é uma base que está faltando alguma informação. O mais clássico é está faltando telefone, está com CEP errado, o canal registrou genericamente alguma informação. A gente teve cases interessantes entre os nossos clientes que, ao avaliar os dados do SRO, eles identificaram canais e corretoras que estavam informando errado algumas informações. Então, tinha corretora que estava colocando o endereço da própria corretora, por exemplo, para todos os segurados que ela vendia, o que não pode, porque pela responsabilidade de informação e responsabilidade legal perante o produto, a seguradora ela tem que ter o contato correto do segurado, né? Então, isso que eu chamo de conciliação operacional. Você olha você olha uma verdade final da sua operação e, ao avaliar a qualidade daquilo, você percebe falhas na sua operação. Então, isso também permite que você, digamos assim, lave um pouco de Melhor. roupa suja dentro de casa. É, e assim, hoje o mercado fala muito sobre inteligência artificial, né? Na sua visão, a IA só gera valor quando existe uma boa base, então, de dados por trás, até para trabalhar isso, para jogar na inteligência artificial? Eu acho que a sua pergunta ela é muito boa no sentido de que ela pergunta se a IA só gera valor. Porque quando a gente fala de valor, eu acredito que a gente pode adjetivar ele também e falar que o valor ele pode ser negativo ou positivo, tá? Olha só. Quando a base de dados é boa e o processo aplicado à IA é bom, ela gera valor positivo, claramente. E um dos maiores desafios da IA que eu considero hoje é o que eu chamo de consistência e assertividade, tá? Bom, acredito que hoje a maioria das pessoas, inclusive você com certeza, já interagiu um tanto com ChatGPT e afins, né? ChatGPT, Sim. Claude, Gemini, etc. E você já passou pela situação que você faz uma pergunta de forma meio curta ou genérica e ele responde um assunto que não tem nada a ver com aquilo que você queria perguntar, certo? É, tem que saber. É, Tá. exatamente. E, assim, não quer dizer que a sua pergunta não fazia sentido, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que foi até para Não essa faz própria sentido, é verdade. entrevista. O conceito de interproduto e intraproduto, né, que eu falei ali do cross-selling, upselling, etc. Eu tenho uma definição na minha cabeça sobre o que são esses termos, no contexto aqui de inteligência de dados, né? E eu falei assim, deixa eu revisar se o meu conceito está atual, né? E eu fui lá no Gemini da vida e perguntei
Qual que é a diferença entre intraproduto e interproduto? E a descrição que ele me deu foi no conceito de relações internacionais, de negócios internacionais de importação e exportação, o que não tem nada a ver com o conceito que eu estava querendo perguntar. Por quê? Porque eu não contextualizei, certo? Então você dá uma boa base de dados, e quando a gente fala de análise de dados, o contexto que a IA tem para executar o processo dela é o próprio dado. Tá? Então, esse exemplo que eu dei de corretoras informando, por exemplo, o endereço do segurado como o endereço da própria corretora, e a seguradora não sabendo disso, porque ela não teve uma forma de observar essa característica no dado do SRO, porque assim, se o dado está na mão e você observa isso numa plataforma que está de pleno acesso, e você não tem que. Só um minutinho tomar água. E você não tem que abrir chamados, extrair relatórios, etc., para fazer essa análise, esse ponto pode passar batido. E aí você vai ter uma IAT falando que, nossa, Ah, naquele ponto existe um ponto é, quente de oferta que a venda é certeira e tudo mais, e a corretora pode estar domiciliada a 300 quilômetros do segurado, você não vai saber, né? é, é Então, verdade. exatamente. Então, você poder conciliar a qualidade das informações que você leva para a IA e você unificar tudo isso e poder observar o SRO como um todo, te ajuda muito nisso. É, eu não diria nem que ajuda, eu diria que é essencial para você poder usar a IA É, como um agregador de valor. Tá? perfeito. E pensando especificamente no SRO Explorer, qual foi a percepção da SudHub ao desenvolver uma solução voltada justamente para explorar esse universo de informações? Eu diria que a nossa percepção principal foi. É algo que nós já sabíamos, mas nós passamos a presenciar de forma consistente. Nós presenciamos isso em quase todas as empresas com que nós conversamos. Que é o quê? O SRO, ele tem um defeito de nascença, né, digamos assim. E esse defeito é que ele é um esforço regulatório. Não estou dizendo que não deva existir regulação e nem que ele não faça sentido por ser um esforço regulatório. É que a partir do momento que ele é uma ênfase regulatória, ele já sofre um preconceito por existir. Porque todas as É, áreas de negócio com que nós conversamos têm um trauma de esforços regulatórios. uma Então, resistência, né? exatamente, a gente percebe muito isso e o pessoal fala, mais uma coisa que eu preciso gastar dinheiro e não me traz retorno nenhum. É, fulano está resolvendo isso aí, nem olhei muito para que é esse assunto. É, Né? E é interessante porque vira um desafio para a gente, né? Porque o nosso produto ele está atrelado a esse, esse processo. Então a gente senta com o pessoal de negócios e fala, tá, mas qual o seu custo atual com a SRO? Como que isso está sendo tratado na sua empresa, tal? E a realidade é que o pessoal não está atento a isso. E quando a gente chama o pessoal operacional e eles começam a discorrer ali em sala de reunião, a gente vê que até as próprias pessoas de negócios se surpreendem com o tamanho da empreitada, né? E com o escopo de dados que isso envolve, né? Então, a percepção principal foi realmente que existe esse preconceito e que um dos principais esforços que a gente tem que assumir aqui, principalmente do ponto de vista de divulgação, né, de abrir um pouco a mente do pessoal para observar essas situações e elaborar os paralelos que existem com a operação atual deles. de oportunidades, né? Bastante de Exatamente. negócio daí. E sem entrar apenas no produto, que tipo de necessidade do mercado vocês perceberam que ainda não estava sendo atendida? É, Sem entrar especificamente no nosso produto, a gente acredita que é bem esse aspecto que eu falei que não existe muito essa visibilidade de como está o SRO deles, né? tá bom. Então, mesmo que a seguradora esteja em dia com o processo de registro, quando você pergunta, mas o seu SRO está saudável?
As informações estão batendo com a sua operação, é o que você espera, você está registrando 100% daquilo que você opera, você está registrando 100% daquilo que você trabalha em termos de sinistro, e o pessoal não está tendo uma facilidade de obter essas respostas, né? Então, isso é uma coisa que ainda está deficiente no mercado. E, e se ele está deficiente de saber que o próprio SRO está saudável ou não, ele com certeza vai estar deficiente de poder extrair valor adicional disso. Então, é natural até que eles acabem vendo o processo regulatório ali apenas como um ônus, né? Sim, tá certo. E existem indicadores ou informações disponíveis no SRO que ainda são pouco explorados, mas que têm grande potencial estratégico para o mercado? Com Alguns dos. certeza. Um aspecto interessante que eu acho do SRO aqui, que viabiliza uma análise de valor mais poderosa do que é tradicionalmente feito nas seguradoras, a gente vê muito é que, assim, do próprio aspecto financeiro, a maioria das operações, principalmente as operações massificadas, elas trabalham com uma conciliação D mais 30, D mais 60, certo? Ou seja, o fechamento financeiro que as empresas trabalham é de 1 ou 2 meses atrás. O que é normal, tá? Faz parte da operação. É difícil você fazer uma operação mais rápida do que essa em termos financeiros, porque são muitos passos entre a contratação de um seguro e a realização financeira das recepções de prêmio, né? Só que isso gera secundariamente, né, um efeito na análise estratégica de dados deles também, que é o que as áreas de BI trabalham olhando 3, 6 meses para trás. E nós sabemos hoje que o mercado ele funciona num ritmo diferente do que antigamente. Os produtos estão sendo digitalizados, os processos eles são mais rápidos. Hoje se fala em seguros paramétricos, em cobertura automática de sinistro. Tem muito seguro viagem que no segundo que o voo é cancelado, já cai o dinheiro na sua conta. Ou você já recebe uma É, notificação com um código de cupom lá para você poder usar no restaurante ou coisa que o vá, né? E o mercado também está andando um pouco para esse sentido de trazer essa experiência de segurado para outros ramos, né? E, e se você continuar baseando a sua análise operacional e estratégica num dado tão antigo, né, em termos de oferta e de utilização, 3 meses pode ser muito tempo. Como a SUSEP via SRO já exige que você registre todas as suas movimentações de emissão e endosso em até 5 dias e as suas movimentações de sinistro em até 30, se a sua análise ela estiver sobre os dados do SRO, você tem um dado que no pior caso é 30 dias de idade. Então, acredito que não é um indicador novo. Novamente, o SRO é a realização de toda operação. Então, para o dado estar lá, ele estava em outro ponto na sua operação. Mas é um indicador mais poderoso, porque ele é recente. muito bom. Então você acredita que a gente está caminhando para o mercado que as decisões comerciais, técnicas, estratégicas serão cada vez mais orientadas pelos dados, né? Todas. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu acho que não é nem uma questão de crença. Se a gente para e olha para fora, né, o mercado de seguros em outros países, Europa, Estados Unidos, que tem mercados de seguros mais consolidados, né, em termos operacionais, eles só falam em dados. Então, Legal. a parcela do nosso mercado que já não é orientada a dados precisa se modernizar. E quem já é orientado a dados precisa também modernizar os seus processos para que sejam dados mais quentes. A gente sabe que a conversão de venda de seguros ela é aquela que é ofertada na porta. Então, comprei meu carro, nunca tive carro antes. Se eu nunca tive carro antes, eu nunca tive corretor de seguro alto, né? Eu não sei nem aonde eu vou achar seguro alto. Então,
Se a concessionária ali já me oferta e ainda por cima se inclui um desconto no seguro associado ali no Facilidade. carro, É, exatamente. Eu te garanto que essa taxa de conversão vai ser muito superior a, a um banner solto na rua, por exemplo, que é uma oferta mais passiva, né? É, e você ter essa condição de visualizar as coisas de forma cruzada, você vai ter dados mais quentes sobre a sua própria base de segurados, né? Então, acredito que ajuda bastante, sim, para orientar as decisões estratégicas ali e como que as seguradoras trabalham os seus processos de oferta. certo. E olhando para os próximos anos, então, como que você imagina que inteligência de dados, tecnologia e regulamentação vão transformar a forma como o mercado de seguros toma decisões? Acho que é dados, base em dados. Já resumiu. Olhando para o futuro, tá, para os próximos anos, assim, e algo que eu gostaria muito que acontecesse, não só de um ponto de vista do ramo que a gente trabalha aqui, né, em seguros e tecnologia dentro de seguros, mas até do ponto de vista como segurado mesmo e como cidadão brasileiro, eu gostaria que a área de seguros, e acredito que isso vai acontecer, e o SRO é um passo nessa direção, um passo forte nessa direção dentro de seguros, que ele possa trazer o mesmo tipo de benefício, por exemplo, que o Open Banking trouxe para a área financeira, né? Hoje, se alguém abre uma conta de banco no seu nome fraudulenta em outro estado, etc., você fica sabendo disso rapidinho, através dos processos de Open Banking, e fica fácil também de você abrir uma contestação e você está protegido com relação a isso. O mercado de seguros, principalmente no que tange CNPJs, né, pequenos empresários, seguros de garantia. A gente ouve muitas histórias aí de fraude, de gente que abre seguro e depois fraudula ali a abertura. É, o SRO caminha num sentido de poder prevenir esse tipo de problema, e ele também caminha num sentido de talvez no futuro nós termos acesso livre aos nossos dados de seguros, né? Hoje no GovBR, se você é uma empresa detentora de seguro garantia, você já tem acesso à sua pólice que está registrada no SRO lá. E é uma plataforma simples e rápida de usar, né? No futuro, se eu tiver uma possibilidade de entrar no GovBR e ver todos os seguros que estão no meu nome, nossa, vai ser muito legal também, né? É, até para a gente ter uma visão unificada do ponto de vista de segurado, de pô, qual é o meu universo de seguros. Como eu disse lá no começo, né, Thaís? Hoje a SUSEP já sabe quais são todos os seguros que a Thaís tem. No futuro é É isso legal que a eu ia Thaís falar. também saber quais são todos os seguros que ela tem, né? Entender Então, para ter acesso a alguém quando alguém falece, né? Para você saber os seguros que ele deixa. É, exatamente. E também trazer um pouco mais para o brasileiro essa cultura de que os meus dados são meus, né? E, e você também dá e você também vai poder dar essa oportunidade para as seguradoras de poder falar assim, ó, eu gosto de serviço personalizado, então eu vou abrir os meus dados de seguros para as outras seguradoras. Porque até então, para as seguradoras fazerem uso do SRO, é a seguradora fazendo uso do próprio dado do SRO dela, né? Que é o que nós ofertamos aqui com os nossos produtos. Ela faça o uso fácil, barato e rápido disso, né? Mas eu acredito que no futuro o mercado vai dar essa possibilidade do próprio segurado poder falar: seguradoras, eu quero que todas vocês tenham acesso a isso para que vocês só me tragam as ofertas que me fazem sentido, né? E, é isso aí, é o futuro, né? E a gente encerrar, qual conselho você daria para empresas que ainda não enxergam o SRO, que ainda enxergam o SRO apenas como uma obrigação regulatória, não como uma fonte de inteligência para o negócio? o meu principal conselho é um investimento de 30 minutos. Marque uma reunião com seus responsáveis de BI e com seus responsáveis operacionais de SRO. Coloquem os dois na mesma mesa e peçam para que eles descrevam os processos deles e os dados envolvidos. De forma resumida, rapidinho ali, só para eles falarem mais ou menos como que está funcionando, o que que eles fazem. Eu garanto que as coincidências nesses processos não são poucas.
Eu garanto que algumas dessas empresas vão perceber que elas estão pagando duas vezes para a mesma coisa. Olha, É, mexe no e bolso. se a empresa também quiser ter a oportunidade, né, de ter essa inteligência, essa visão de processo na palma da mão, na distância de um login, vocês podem colocar Search Hub na mesa também. Muito bom, sensacional, Rodrigo. Olha, muito obrigada. Conversa maravilhosa. Você conversou super assim com uma linguagem acessível. Super interessante a conversa mesmo. Muito obrigada por compartilhar essa visão aí sobre o potencial dos dados regulatórios, sobre como eles podem contribuir para o mercado de seguros mais eficiente, mais estratégico, né? Todo orientado por informação. Obrigada. E a você que nos acompanha, continue ligado no InsurTalks Cast para mais conversas sobre inovação, tecnologia, futuro do mercado de seguros. Até a próxima, até uma próxima também com a Sut Hub, que está sempre com a gente. Até uma próxima aí com o Rodrigo, que foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço, Thaís, foi um prazer. Obrigado a todos os ouvintes também.